Vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bem, Eli? Tudo, e você, Dri? Tudo ótimo. Eli, estamos na temporada 4, episódio 3, frases de escritores famosos e você escolheu Jane Austen. Eu Eu escolhi amo Jane Austen. essa também. Vou fazer uma de conta que eu sou culta, mas não é verdade. Não, tem muita profundidade. Pelo menos Tem. os livros que eu li e o filme, né? Eu acabei assistindo também. Mas vamos lá. Qual que é a frase, Eli? Conta pra Bom, gente. a frase é a seguinte: a vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho relaciona-se mais com a opinião que temos de nós mesmos e a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós. E aí, Dri, você é vaidosa ou orgulhosa? Acho Ou que um os pouco dos dois? dois. Mas e aí, Mas por eu que que a acho que eu gente sou vê o mais orgulho? orgulhosa do que vaidosa. Não Mas o sei. orgulho é uma coisa ruim? Eu não acho que nenhum dos dois seja ruim. Tudo tem a medida, né? Hum? Então, eu acho que tudo tem a boa medida de você ter. Eu acho que você pode ter orgulho de si mesmo, mas, por exemplo, se você tiver necessidade de pedir ajuda para alguém, você tem que deixar o seu orgulho de lado e pedir ajuda, né? O que eu acho é que a gente tem que ter a consciência. A questão da vaidade, então, só para dar uma preliminar e a gente Sim, continua, mas a questão da vaidade, eu vejo tantas pessoas com autoestima baixa, e aí entra num círculo vicioso e não cuidam de si, né? Não cuidam da própria aparência. Então, assim, tudo de forma exacerbada é complicado, sim. os extremos normalmente não são bons, né? Como é que você vê ele? Na verdade, eu acho que, como tudo, né? As pessoas acabam até vulgarizando um pouco as coisas. O orgulho acaba sendo muito usado assim, ser orgulhoso, significando que a pessoa não quer, não admite errar, ou enfim. Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que o orgulho, como ela coloca aqui, é como você se vê, né? E a gente sempre quer estar bem, né, na foto. A gente quer estar segura, a gente quer saber o que a gente está falando. Então, acho que o orgulho, quando se contrapõe com a insegurança, né? Então, por exemplo, você vai num lugar em que você não conhece ninguém, eles vão falar de um assunto que você não conhece, ou seja, você está numa zona totalmente incerta, você mexe com o seu orgulho, né? Porque a gente se vê falando sobre temas que a gente gosta, falando com pessoas que a gente conhece. Mas eu acho que isso é uma forma também da gente se colocar na sociedade. Então, você ter Você orgulho trouxe. de você, entendeu? Nesse sentido. Agora, tem outro lado que é assim, o orgulho sendo uma teimosia em admitir que você está errado. Então, por isso que eu gosto desse contraponto. Eu acho que nesse ponto que ela fala do pride, né, como sendo orgulho, assim, você ser orgulhoso de você mesmo, né? E a vaidade é como as pessoas te veem, você é bonito, você tá bem arrumado e tal. Isso que eu achei interessante, mas tudo, como você disse, em excesso. Então, uma pessoa Sim. muito orgulhosa chega a ser arrogante. Uma pessoa muito vaidosa não se preocupa com o que realmente importa, né? Às vezes só fica preocupada com a imagem que ela passa para os outros. Acho que a gente está vivendo hoje, não só hoje, mas nesses últimos anos, né, essa era digital do Instagram, por exemplo, em que vaidade é tudo, né? Porque a imagem é tudo. Ninguém tira foto acordando com olheira. Todo mundo, De vez às em quando eu vezes faço, tira. de vez em quando eu faço os stories sem filtro nenhum, tomei Mas chuva. aí o que eu quero dizer é exatamente assim, mas a social influencer lá, ela não vai falar, olha, hoje é um dia que eu não estou inspirada. Porque isso Não, a mexe gente com põe a na rede. vaidade. Agora, quando É. você quer provocar, eu ponho às vezes, falo assim, olha, gente, eu não vou fazer botox, minha ruguinha aqui é essa mesmo, e vai ficar assim, e assim a gente brinca. Mas eu É. acho que tudo em excesso acaba, como você mesma disse, sendo ruim. Eu acho. Mas essa é a minha visão de orgulho. Mas eu sei que também tudo, assim, você a pessoa se ver como muito boa, superior,
nunca admitir que está errada é um extremo orgulho, né? Você falando me lembrou algumas situações que às vezes as pessoas me perguntam, ou dentro de um trabalho de atendimento terapêutico ou de mentoria. Então, essa semana teve uma pessoa que falou que hoje essa pessoa ela está muito bem profissionalmente, e a família dele é uma pessoa de uma origem, ele é de origem mais simples, né? E ele comentou que as pessoas da família dele, junto com o círculo social que ele hoje vive, às vezes fica com complexo de inferioridade, digamos assim, que bate naquele exemplo que você estava dando, né? Eu acho que esses exemplos são importantes a gente salientar para as pessoas entenderem qual é a saída, né? Então, quem se sente às vezes inferior numa situação, é claro, por exemplo, eu tenho um certo nível cultural, eu tenho um certo nível de escolaridade, mas se eu chegar perto de um grupo, não sei, muito descolado intelectualmente, eu não estou no nível deles. Então, eu também posso me colocar em situações nesse sentido. Financeiramente também tem esse outro aspecto. Então, eu tenho um certo conforto, mas eu estou longe de ser rica, milionária. E eu sempre vou, por exemplo, ser convidada, às vezes, para ir andar num barco. Eu não tenho um barco. E aí, como é que eu fico? Eu acho que é importante a gente entender que a vida vai proporcionar para a gente momentos que a gente vai estar em círculos que eu talvez saia um pouco da minha zona de conforto. E o que eu faço? Né? O que eu faço? Ter menos dinheiro ou não conhecer aquele tema, a gente tem que entender que não é menos, você pode dominar muito bem uma outra área. Exato. Você pode... Então, eu acho que as pessoas precisam, e se eu pudesse passar um exercício de coaching, eu diria assim, faça uma lista do que você tem orgulho de você mesmo. Boa. Sabe? Resgate isso em você, porque você tem N coisas boas. Então, e é o orgulho exato. O que você sente que você pode ter ou oferecer para si ou para os outros que você acha que é valioso, né? Ou que você já realizou. Então, poxa, eu tenho orgulho de ter viajado por muitos países. Foi opção minha. Você entende? Assim, a gente abre mão de algumas coisas, valoriza outras. Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho de ter conhecido os principais museus do mundo. Eu tenho orgulho de ter podido ter uma escolaridade boa. Aí tem gente, eu tenho orgulho de saber cozinhar muito bem. Pode não ter visitado o Museu do Mundo, mas faz muito melhor um prato do que eu. Exato. Ou, por exemplo, eu tenho orgulho de ter escrito 3 livros, sabe? Porque é um alto desafio, entendeu? Exatamente. Aí você sai disso. E como se é fosse isso que eu quero que cada pessoa, não é o que é certo para mim, não é o que a sociedade diz. Quer dizer, poxa, eu tenho orgulho, vamos pegar uma pessoa mais simples, eu tenho orgulho que através do meu trabalho eu consegui pôr os meus filhos na escola, Exato. Eu consegui ter a minha casa, Você pode ter orgulho do outro, eu tenho orgulho que, por exemplo, sei lá, você falou desse caso, o pai tem orgulho de ter a primeira filha, ser o primeiro membro da família que tem uma faculdade, sabe assim? É exatamente isso que eu quero, que as pessoas entendam do que elas podem se orgulhar. Porque Exato. Quando elas têm isso muito fortalecido nelas, independe de onde ela vai, ela por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma escolaridade baixa, mas que fazem uns doces que são obras de arte. Gente, é uma obra de arte, cada doce que aquela pessoa faz. Como é que ela não pode ter orgulho disso? Exato. Então, é se apropriar de quem você é, do que você conquistou, né? Eu acho que esse é uma primeira parte. É uma forma também de você ser gentil com você, né? Sim, e te fortalecer ele. A gente tem que ter amorosidade com a gente tem que buscar ferramentas que nos fortaleça.
Agora, por exemplo, digamos que aí entra no contraponto da arrogância. Então, essa pessoa do bolo é ser arrogante porque não tem ninguém mais que faça bolo como ela, ou não tem ninguém mais que constele como eu, e usar isso com arrogância, isso não cai bem, Na não verdade, isso para agrega. mim entra na vaidade porque ela vai construindo isso a partir do que os outros falam e ela vai acreditando nessa imagem projetada, né? Quem não conhece o Eneagrama, eu sugiro que comecem a pesquisar. Eu acho que eu já falei em algum episódio do Eneagrama, mas, por exemplo, o orgulho é um dos vícios dos 9 tipos, que é o do tipo 2, e é muito interessante porque aquelas pessoas que têm o orgulho exacerbado dentro do Eneagrama 2, ela prefere se matar, morrer, do que pedir ajuda. E aí é o outro pontinho do orgulho, sabe? Essa semana também estava numa reunião com uma pessoa e a gente estava falando que como não é fácil pedir ajuda. Sim. E como foi bom nós termos pedido ajuda um para o outro. Eu falei, também não foi fácil eu pedir ajuda. E ele falou também, né? Então, essa troca, a gente tem que baixar um pouquinho a guarda, e a gente estava conversando nesse encontro sobre vulnerabilidade. Entendi. Né? Então, assim, isso mesmo. Tem tantas nuances dentro disso, mas antes do nosso tempo acabar, que eu acho que a gente devia despender um pouquinho, 5 minutinhos, para falar de vaidade, né? O que você acha? Pode ser? Sim. A gente deu uma introdução, né, no início do nosso episódio, mas o que eu queria falar? Eu pego muitas pessoas com a autoestima muito baixa para trabalhar. Sim. Eu pego muitas pessoas. E é nítido, às vezes, dentro de processos de coaching, a pessoa começa a vir nos primeiros encontros, você olha, ela tá descabelada, sem maquiagem, sabe? Uma coisa assim, e reclamando porque não é chamada para uma reunião de board, de diretoria. Aí você fala assim, nossa, mas aí você vai sondar, existe todo um histórico por trás disso. Não vou entrar nesse mérito. Mas essa questão da vaidade, eu acho que você tem que fazer não pelo outro, mas por você. A vaidade pressupõe a visão do outro. Mas você tem que se movimentar por você. Então, acorda de manhã, arruma o seu cabelo bonito, ou prende, ou faz. A gente estava falando isso antes de entrar, né? Ou um lápis, um batom, você também não precisa muito mais do que isso para mudar a sua cara. A mulher ficar feminina, sabe? O homem ficar bem apessoado, bem cuidado, uma unha bem cuidada. A gente não está falando que precisa ser metrosexual, ou se quiser ser também, não tem um problema, mas não tem um problema. Mas é você se cuidar, né? Eu acho que é cuidar, e não estou falando de gastar fortunas, de pagar N cirurgias, também não sou contra, digamos, eu tenho algo que me incomoda profundamente, vai fazer uma cirurgia, então, se isso te incomoda muito, né? Mas não fique sofrendo, né? Eu lembro uma vez, eu não vou detalhar, mas falaram assim, mas por que você não faz uma cirurgia, Adriana? Eu falei, quando esse problema incomodar mais a mim do que aos outros, eu vou fazer. É isso. Excelente. Eu tinha uns 14 anos, sabe? Adriana, por que você não faz uma cirurgia? Eu falei, quando este problema ou esta situação me incomodar mais que incomoda os outros, eu vou fazer. Então, excelente. Mas eu sempre fui bocuda, eu sempre fui... Olha, só para constar, né? Eu falei para ela, prende esse cabelo. Ela, vou pensar igual, não. Olha lá, fica linda. Mas essa é minha opinião sobre você. Eu tava reclamando que meus cabelos estão selvagens hoje. Mas eu acho que é isso. Cuide-se. Eu também tenho uma outra amiga, tá acima do peso, a sociedade cobra muito. Cobra demais isso.
e ela estava namorando, e eu virei para ela, a hora que eu olhei as lingeries dela, eu falei, meu amor, você pode estar acima do peso, mas você precisa dar um up, né? Na boa, e não é por mim, é pela relação, né? Então, assim, se eu sou muito magra, usa coisas que te valorizam. Se eu sou mais gordinha, usa coisas que te valorizam. Se eu tenho um decote bonito, aproveita o decote. Se eu tenho a perna bonita, aproveita e mostra as pernas. Todos nós temos partes do corpo que são Com lindas, certeza. né? Que são lindas. Agora, está com a barriguinha maior, se não te fizer mal, mostra. Se te fizer mal, usa uma roupa que te valoriza, que não mostra. Isso faz parte da vaidade, mas tem que haver com o que eu me sinto bem, né? Exato. Para eu me posicionar. As pessoas fazem leituras, a gente interpreta, a gente faz todo um quadro da pessoa. A primeira coisa é a imagem. Então a gente também não pode ter ilusão de que a imagem não pesa, Acho né? que o nosso tempo acabou, certo? Sim, 15 e 14. Ó, mas eu Ah, adorei o que você falou. Eu vou cuidar disso quando incomodar mais a mim do que é. aos outros. Acho que é uma ótima forma E de eu tinha uns fechar. 13, 14 anos, gente. Tá Ai, aí. bocuda. Bom, gente, é isso por hoje. Então, se você gostou, dá um joinha aí no nosso canal, Eliana Leite, Adriana Vico. e até o próximo. É isso aí, gente. A gente já tá de volta daqui a pouquinho. Um beijo. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.